Eu sou mestre em educação pela UMESP, é Universidade Metodista de São Paulo. UMESP. Isso. Enfim, além disso, desses títulos, também sou especialista em educação, especialista em tecnologia, enfim, toda a minha trajetória profissional, ela vem da educação. Então, eu sou educadora, fiz magistério, trabalhei muitos anos como professora, atuei acho que em todos os segmentos, desde a educação infantil até a universidade. Então, e nesse meio tempo, eu conheci o yoga, e aí o que a gente vai falar aqui é do empreendedorismo, né? Então, aí é a veia o veio que eu comecei a trilhar, que é o yoga. Então, nesse tempo aí. Quando você começou na área de educação, com quantos anos? Olha só, eu comecei na área de educação... muito jovem, gente. Eu comecei, não tão jovem, eu comecei com 18 anos. Antes de ser mãe? Antes de ser mãe. Você já era casada? Não, eu era solteira. Então, aos 18 anos, eu iniciei meu trabalho como professora. Olha. Professora da rede pública já. E desde então eu comecei a gostar desse universo, porque até eu ser professora, eu vou confessar aqui, não era uma coisa que eu queria ser, né? Não era algo que eu gostaria de... Não era a sua primeira opção de amor? Não era a minha primeira opção, embora a minha primeira opção fosse ser professora de educação física, mas aí seria voltada para a área de educação física, né? A área do corpo, de educação física e tal. E então... o magistério para as crianças mesmo, a alfabetização e tudo mais, custou, demorou um tanto de eu me sentir nessa profissão. Mas assim, aos poucos eu fui ganhando esse gosto, né? E hoje em dia eu me percebo educadora nata. Eu acho que essa é a minha missão. Essa já foi sua primeira opção de trabalho? Já foi Ou direto. Você trabalhou com alguma coisa antes? Não, nunca. Assim, sempre foi educadora. Em várias áreas dentro da educação. Mas só dentro da educação. Mas, para não dizer, teve uma área que eu trabalhei. Eu fui secretária de vendas por um ano. Não chegou a um ano, não. Fui secretária de vendas por uns 6 meses. Porém, essa empresa que eu secretariava, o setor de vendas, vendia máquinas eletrônicas. Não sei se você já viu isso na sua vida. Já viu máquina eletrônica antiga? Já. Aquela que tinha uma margarida que rodava, né? Que rodava, não é tão antiga quanto a máquina manual, mas é uma máquina eletrônica. E aí, o que acontecia? Os clientes que compravam essa máquina, eles precisavam de instrução. E eles, descobrindo que eu era professora, tinha feito magistério, falaram, Cátia, você não quer tentar? Porque a gente já botou tanta gente aqui para fazer isso e ninguém dá certo, a gente nunca consegue um instrutor. E eu comecei a trabalhar com essa instrução. Então, eu falo que, assim, a tecnologia, que depois veio um trabalho que eu desenvolvi por muito tempo, em educação e tecnologia, ela veio desde daí, né? Porque já na máquina eletrônica, e foi um sucesso o meu trabalho, né? Porque e até algumas amigas, e eu tenho uns feedbacks dos meus alunos, que eles dizem que eu sou muito didática, eu sou uma pessoa que eu explico muito bem, que eu consigo recortar o assunto, sabe? E aí foi um sucesso. Então, sim, eu fui secretária de vendas, mas na sequência eu fui instrutora orientando esse uso das máquinas eletrônicas. Que não chega a sair do ensino. Não chega a sair do ensino. Que tá ali dentro, voltado para isso mesmo. Ô, Cátia, e como que foi essa fase sua? Você começou como educadora infantil, você trabalhar como educadora. Isso. Como foi ser educadora infantil com o seu processo quando você começou a ser mãe, quando você teve ali seus filhos? Como foi conciliar? Olha, não foi o trabalho com a maternidade. Não foi um processo fácil, né? Não foi um processo fácil. Eu fui mãe mais velha para a maioria das pessoas, então eu fui mãe aos 27 anos, eu não falei a idade que eu tinha, fui né? aos 32. Quantos você tem? Então, eu tenho... Se você não se importar em falar. Eu não me importo em falar, não. Hoje, eu tenho 57 anos e eu fui mãe aos 27. Então, assim, tudo bem, aos 32, 27 não é né, a gente já não está esperando mais, né? Já é uma gravidez que não é tão jovem.
da Valentina com 38. Então, aí, isso que eu tô falando da Carolina, mas do Matheus, porque eu tenho 2 filhos, então, do Matheus eu tive com 37. Quase ele, eu e você, então. Exatamente. Então, esse período aí, Carolina, Matheus, foi um período bem difícil, mas eu nunca parei de trabalhar. Em nenhum momento você deu um tempo, agora eu vou ser sua mãe. Não, nenhum momento. O trabalho, ele sempre esteve em mim como primeiro como uma necessidade, porque eu não tinha um amparo financeiro dos meus pais, da minha família, que me sustentasse. Então, como eu não tinha essa situação, o estudo e o trabalho são as coisas que conseguem, pelo menos na minha vida, foi o que conseguiu me alavancar, né? Foi que eu consegui chegar onde eu tô hoje, que eu acredito que é bastante olhando para a Kátia do passado. É muito, né? É muito. Na verdade, estudar de fazer. Exato. Então, eu acho que tudo que eu tenho hoje foi devido a estudo, trabalho e foco, né? Me manter ali focada no trabalho. Então, o trabalho nunca foi uma opção para mim parar de trabalhar. E eu conciliava, assim, como? Eu também não tinha meus pais perto, então não tinha ajuda de sogra, não tinha ajuda de pais, escola mesmo. A rede de apoio, né? A rede de apoio. Em alguns tempos que a gente tinha um pouco mais de condição babá, outro tempo, outros eles foram para a escola. Em alguns momentos, eles ficavam, às vezes, sozinhos, às vezes ia, né? Carol e Matheus foram muito para o laboratório de informática, trabalharam muito porque teve uma época, e pegou justamente essa época, que eu comecei a trabalhar com tecnologia e educação, e eu trabalhava em laboratórios de informática. Então, você vê que, uma máquina eletrônica, laboratório de informática, você fala, mas que você é louca? Você chegou na yoga como, né? Eu ia perguntar, onde saiu essa veia empreendedora em você, Kátia? Quando que ela surgiu? Quando ela surgiu, na verdade... para eu ser empreendedora na área de educação. Então, eu saí, não tanto assim da escola pública, né, pública, privada, universidades que eu já trabalhei, mas aí eu senti a necessidade de trabalhar com consultoria. Então, eu abri uma consultoria, uma primeira empresa, que sou eu mesma, né? Então, o seu primeiro empreendimento foi com consultoria. Foi uma consultoria. Nossa, eu não sabia. O primeiro empreendimento foi consultoria em educação e tecnologia. Olha... Que ali, educação e tecnologia tem mais de 12 anos de trabalho, muito mais, uns 15 anos de trabalho nessa área. Desde 2002 eu atuo. Então, a primeira consultoria mesmo foi olhando para a educação e dentro da área de educação, projetos, enfim. Foi isso. E daí, Kátia, você sempre cuidou da saúde, na verdade, né? Sempre foi de você se cuidar, né? Sempre. Então, lembra que eu queria ser professora de educação física, né? Eu ia perguntar, isso já veio lá no... Isso já vem desde sempre, né? E aí, eu fiz o meu mapa astral há muito pouco tempo. Muito pouco tempo que eu fiz. Eu sempre li horóscopo, acompanho, jogo uns tarô de vez em quando, acompanho também canais de tarô, mas eu fiz o meu mapa astral ano passado. E aí eu estava lendo meu mapa astral e eu percebi que o quanto eu sou física, o quanto eu preciso desse trabalho corporal, o quanto eu preciso de praticar exercício. E no meu mapa astral, por conta de algumas quadraturas, conjunções, eu não vou saber direitinho te dizer, é indicado para mim, né, para que eu me centre, para que eu entenda o mundo ao meu redor, que eu me entenda também, é indicado yoga e é indicado meditação. Olha. E eu falei, olha só, veja bem como eu fui sendo encaminhada pelas minhas percepções